Senhoras e senhores, boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos, bem-vindas. Antes de iniciarmos o seminário LGPD na saúde digital, alguns anúncios institucionais da OAB São Paulo aos nossos convidados. Informamos que, para a emissão do certificado, o participante deve entrar com seu nome completo nesta plataforma. Fica sob total responsabilidade do participante renomear o seu nickname. Caso não esteja com o nome completo, não haverá novas emissões de certificados para nomes declarados incompletos ou errados. Para renomear o seu nickname, será necessário sair e entrar novamente nesta sala. Se o campo para o nickname não aparecer automaticamente, acesse as configurações de sua conta e realize as alterações no perfil. Registramos também que o prazo para emissão de certificados é de até 15 dias a contar da data do evento. Quando da emissão do certificado, o inscrito receberá um e-mail da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo com o número de protocolo e link para download do arquivo pelo site da OAB São Paulo. Senhoras e senhores, boa noite a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o seminário LGPD na Saúde Digital, Benefícios e Desafios Regulatórios no Pós-Pandemia. Gostaríamos de destacar e saudar as autoridades que integram a nossa mesa de honra virtual. O doutor Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Também nos acompanha a doutora Ana Luza Bolivar Dallari. Ela é advogada, doutora e mestre em Direito pela USP e atualmente atua como gerente jurídica para a América Latina na Teladoc Health. Também está conosco o doutor Jefferson Fernandes. Ele é coordenador do Programa de Educação em Telemedicina e Saúde Digital. Nos acompanha na mesa diretora virtual o doutor Fernando Mussa Abujanra Ait. Corrigindo, doutor Fernando Mussa Abujanra Ait. Ele é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. E fecha a nossa mesa de honra virtual o doutor Enéas de Oliveira Matos, professor doutor da Faculdade de Direito da USP. Os nossos agradecimentos a essas autoridades já nominadas e também a todos os nossos convidados que nos acompanham nesta plataforma. Informamos a todos que os senhores e as senhoras poderão participar com perguntas através do nosso chat no canal do YouTube. Participem, é importante a sua participação. Senhoras e senhores, para a abertura oficial deste seminário e também para a condução dos palestrantes desta noite, gostaríamos de anunciar o doutor Solano Camargo. Ele é pós-doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito Internacional pela USP, bacharel em Direito através da Faculdade de Direito de Lyon e presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Este cerimonial se despede desejando aos senhores e às senhoras um excelente seminário LGPD na saúde digital. Doutor Solano, boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, Anderson, boa noite a todas e a todos. Eu cumprimento todos os nossos colegas, o Charles aí do Calibras, a nossa equipe que está aqui presente, que eu cumprimento essa mesa tão especial na pessoa da minha colega Ana Luza Dallari. E aproveitando, a oportunidade para todos e todos que estão nos assistindo e que gostam do tema LGPD, privacidade, proteção de dados, que acompanhe a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo nas redes sociais, através dos nossos perfis no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que a gente está colocando todas as novidades, as nossas iniciativas, nossos cursos. E essa é o primeiro mega evento da nossa gestão. Eu chamo de mega evento porque ela é baseado, essas nossas mesas que vão acontecer essa semana toda, hoje é o primeiro dia até sexta, ela é baseado num livro de fôlego, numa coletânea organizada pelo Dr. Fernando Ait e pela Ana Luza Dallari, que estão ambos presentes nessa abertura.
um livro que foi recém-lançado, né, na Lusa, está quentinho ainda, recém-saído do forno, uma edição da Thomson Reuters, que eu tive a honra, a oportunidade de participar com um artigo que vou falar aí no decorrer da semana. Então, sem mais delongas e agradecendo ao AB São Paulo por essa oportunidade, na pessoa de nossa presidente, Patrícia Vanzolini, eu gostaria de convidar para a primeira exposição, o Dr. Jefferson Fernandes, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em neurologia pelo Institute of Technology da University of London, na Inglaterra, tem também especialização em administração hospitalar pelo IAHCS, da PUC do Rio Grande do Sul, e MBA em Gestão Estratégica em TI, da Fundação Getúlio Vargas. O Dr. Jefferson é coordenador do Programa de Educação em Telemedicina e Saúde Digital da Associação Paulista de Medicina. Dr. Jefferson, é uma honra e uma satisfação, eu convido para inaugurar esse nosso evento. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Solano, pela introdução. Agradeço também a Ana Luz e parabenizo a ela e ao Fernando Ait pela publicação desse maravilhoso livro, tema de algo muito relevante de uma maneira geral, mas especialmente para a saúde digital, especialmente para a atuação dos profissionais de saúde, das organizações e entidades, enfim, que têm como responsabilidade cuidar e cuidar muito bem dos pacientes, não esquecendo da segurança das informações que transitam. Então, eu aqui agradeço ao convite, me sinto muito honrado e espero aí contribuir com esse evento. Eu não sei se já falo alguma coisa sobre o tema saúde digital ou aguardo alguma manifestação da mesa para iniciar um tópico específico sobre isso. Por favor, me orientem. Olha, tu já tem 20 minutos aí para usar minutos. para achar melhor. Olha, que bom. Bom, estou satisfeito. Vamos lá, então, vamos começar. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, alguns conceitos que são importantes, e, na realidade, essa questão de conceito é fundamental, porque existe uma heterogeneidade de conceitos que são utilizados internacionalmente, e que, às vezes, têm entendimentos distintos e que atrapalham do ponto de vista da classificação, né, na própria prática clínica, mas também nas questões que envolvem a legislação e que envolvem pesquisas, né? Então, é importante que a gente defina alguns conceitos para que possamos falar uma linguagem comum e que tenhamos, então, um entendimento comum das coisas. Eu também atuo junto a uma organização americana que chama IEEE, é uma organização que é envolvida com standards, e criaram, então, uma área que é de telesaúde, e dentro da área de telesaúde existem vários grupos, um deles é o que trabalha sobre o léxico e classificações, porque isso é importante também na própria comunicação com os pacientes, com as pessoas, e envolve aspectos, além dos que eu citei, nas questões de remuneração. Então, o termo saúde digital é um termo genérico, né? É um termo que ele engloba várias atividades, entre elas a telemedicina, a telesaúde e também as várias soluções, plataformas, aplicativos que são realizados para apoio aos pacientes, para apoio aos médicos ou também para apoio àquelas organizações provedoras ou até fontes pagadoras, né? Então, é um mundo bastante diverso. A telemedicina, ela é a prática da medicina feita por médicos, quando o paciente e o médico estão em locais distintos, e se utiliza para tal das chamadas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né? A telemedicina tem várias modalidades, né, e a mais importante, talvez, nesse momento, é a teleconsulta, que é o atendimento direto do médico ao paciente, através de uma plataforma virtual. E é importante porque nós, no Brasil, estamos bastante atrasados nesse processo de permitir que os médicos pudessem praticar este método de cuidado. Somente com a pandemia é que surgiu essa oportunidade. Enquanto vários países na América do Norte, na Europa, na Ásia, inclusive na África, já praticavam a teleconsulta, entendendo isso como uma forma
de aumentar o acesso aos serviços de saúde, aos profissionais de saúde, à população, principalmente aquela que tinha mais necessidade, né, dentro do sistema público, em áreas menos assistidas, ou mesmo em grandes metrópoles em que as questões socioeconômicas, né, também traziam uma dificuldade maior para as pessoas atenderem. Então, eu acho que esse é um grande marco, né, que talvez possamos falar que seja um efeito colateral positivo, né, da pandemia. Se a gente pode falar que existe algo positivo na pandemia, pelo menos esse foi algo que resultou. E além da modalidade da teleconsulta, nós temos outras modalidades que já eram possíveis de serem feitas no Brasil, como a teleorientação, que basicamente o médico ouvia algumas queixas do paciente e definia, olha, você precisa ir numa emergência, você precisa marcar uma consulta, mas não trabalhava nada relacionado a diagnóstico ou terapêutica, né? A outra modalidade é a chamada de telediagnóstico, muito comum, ela cresceu muito no Brasil, e que profissionais, principalmente aqueles que interpretam exames como raio-x, tomografia, ressonância, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eram contratados ou atuam em empresas que prestam serviços para outros hospitais, clínicas, etc., avaliando aqueles exames complementares e fornecendo um laudo, né? Existe também uma outra modalidade que é a chamada teleinterconsulta, e que aí é o envolvimento de discussões entre profissionais de saúde, ou entre o médico e outro médico, a respeito de um paciente ou de uma circunstância que necessite de uma opinião especializada ou uma troca de informações. E, finalmente, o chamado telemonitoramento, que são dispositivos que são usados nos pacientes, como, por exemplo, para medir sinais vitais, como pressão arterial, a oxigenação do sangue, que é a oximetria, eletrocardiograma, e que, através de uma transmissão digital, permite que uma empresa, uma organização de saúde possa acompanhar o paciente durante um período determinado, avaliando essas suas condições físicas, né, e definindo se há necessidade de alguma intervenção, ou até mesmo avaliando como o tratamento está surgindo. Então, essas são as modalidades da telemedicina, e que a teleconsulta realmente é a mais importante. O termo telesaúde, perdão, é um termo também genérico, né? Ele engloba todas as profissões na prática da troca de assistência ou de comunicação com pacientes, seja na enfermagem, teleenfermagem, telenutrição, telefisioterapia, telefonoaudiologia, telepsicologia e, inclusive, a telemedicina. Mas aqui no Brasil a gente ressalta muito essa separação, até em função de questões regulatórias, questões legais, né, desse termo de telemedicina ser para médicos. Em algumas literaturas, esses termos são usados de forma meio que sinônimas, mas isso traz problemas, né? Isso traz algumas confusões, então se tem preferido fazer essa distinção. É claro que com a evolução, né, não só das tecnologias, né, que são as ferramentas, né, e frisando, a telemedicina não é uma ferramenta, a telemedicina é um método de cuidar das pessoas, né, e como tal ele precisa ser aprendido pelos profissionais, pelos médicos. As ferramentas são hardware, são software, né? E às vezes para as pessoas lembrarem o que é um, que é outro, eu tinha um professor meu que dizia assim, olha, hardware é o que a gente chuta e software é o que a gente xinga. Então, fica mais fácil de entender, né, o que são os dois. E com a evolução e barateamento, né, redução dos custos, houve uma expansão muito grande, né? Talvez uma das primeiras registros, né, de uma teleconsulta, na realidade, foi em 1956, lá nos Estados Unidos, da Universidade de Nebraska, né, em que, vejam só, os psiquiatras foram os primeiros a utilizar a teleconsulta fazendo terapia de grupo. Mas o que nós tínhamos naquela época, em 1956? Só tinha televisão, né? Claro, tinha o rádio, mas para a imagem era a televisão. Então, era muito caro fazer isso, né? Tinha que ter um canal de TV, tinha que ter lá alguém pilotando aquela câmera, e geralmente era a enfermeira, né? A enfermeira, elas são multivalentes, né? Elas fazem muitas coisas em apoio ao cuidado do paciente e também ao médico. E na medida que a tecnologia foi se desenvolvendo, né, surgiu a internet, surgiram os computadores, os notebooks, os smartphones,
Então, foram barateando, foi criando a escala, então se tornou muito mais factível, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, como a referência, a teleconsulta é praticada já há 2 décadas, né? E tem toda uma peculiaridade legal, né? Na medida que nos Estados Unidos a gente sabe que os estados têm autonomias, né, em produzir determinadas leis, então existe uma certa diversidade que agora a pandemia tem trazido um esforço de poder se uniformizar. Diferente de outros países, né, por exemplo, Portugal, um país pequeno, mas que evoluiu muito mais cedo e rápido nessa área do que o Brasil, a própria Inglaterra, né, que o serviço de saúde pública, né, o National Health Service, foi inspiração para o nosso Sistema Único de Saúde, no que tange a estratégia de saúde da família, né? Então, muita coisa vem evoluindo. E eu citei esses 2 países porque eu vou novamente, então, trazer alguns exemplos, né? E eu só peço a gentileza de que alguém me avise quando faltar 5 minutos, porque eu acabei não marcando aqui no meu relógio quando eu comecei, então, por favor, se for possível, para mim não delongar mais o tempo que me foi gentilmente cedido. Então, hoje nós temos algumas questões importantes, porque com a pandemia, primeiro surgiu uma portaria, a 467 do Ministério da Saúde, né, que foi publicada em março de 2020, entendendo a necessidade de se poder prover cuidados aos pacientes em função das questões sanitárias, né, em que se recomendava, né, que os pacientes, principalmente os idosos, aqueles que tivessem outras morbidades, outras doenças, ficassem em casa, né? E como cuidar dessas pessoas, né? Como atendê-las, né? A telemedicina, então, surgiu com uma grande estratégia, né? Que, vencendo a barreira da distância, pode permitir esse cuidado. Claro que se nós tivéssemos no Brasil a possibilidade de fazer a telemedicina já antes, nós estaríamos muito mais preparados. Mas algo surgiu, tivemos que trabalhar de forma rápida, né? Inclusive criando, né, cursos de capacitação. Na Associação Polícia de Medicina, nós criamos em 2 meses um curso de EAD para capacitar os médicos associados, né, que utilizariam plataformas virtuais. E agora nós temos cursos bem construídos, né, com metodologias, com tecnologias que são mais voltados para o ensino de adultos, enfim, andragógicos, para poder, então, começar a fazer essa prática. E hoje são milhares de pessoas que diariamente são atendidas através de teleconsulta. Existem alguns aspectos que são importantes, né? Muitas das teleconsultas, elas são autorresolutivas, ou seja, o médico consegue, a partir dos sintomas e sinais do paciente, fazer um diagnóstico e indicar a terapêutica naquela consulta virtual ou em 2 consultas virtuais. É claro que também existem outras limitações, né? E quando o médico entende que, olha, eu preciso examinar coisas que eu não consigo examinar pela tela, de transformar essa consulta em consulta presencial, né? Então, isso é um aspecto fundamental, que é o conhecimento das limitações também da teleconsulta. E a teleconsulta não veio para substituir a consulta presencial, ela veio para complementar, para facilitar, porque em vários momentos, seja em situações mais simples, que ela pode ser autorresolutiva numa primeira consulta, ela serve muito também para o acompanhamento das pessoas, né? Que não precisam voltar ao consultório do médico para mostrar um exame ou para falar sobre a evolução do tratamento, como ele está se sentindo, né? Isso pode ser feito virtualmente, e a pessoa estando no conforto, na segurança de sua casa. Então, essa é uma grande tendência mundial, que cada vez mais vai se poder fornecer esse cuidado no domicílio do paciente, né? Principalmente para aqueles que tenham dificuldades, seja elas quais foram, né, deslocamento, ou sejam pessoas que... eu vou dar um exemplo que eu acho que ele é muito, muito emblemático, né, de uma autorresolutividade, né, a situação, por exemplo, de uma criança que está com dor de garganta, né, com febre, já faz aí um dia e meio, né, e que o médico, o pediatra, o otorrino, pode, a partir dos sintomas, olha, é dor de garganta e febre, não tem outro sintoma. Ele, através de uma câmara, pode examinar a orofaringe, né? Pode examinar a garganta, simplesmente ali, com auxílio do cabo de uma colher, pedir para a mãe e para o pai baixar a língua, ilumina ali, mostra na câmara e vai ver a existência de placas bacterianas. E uma vez isso acontecendo, ele pode já ter o diagnóstico de uma amidalite bacteriana, prescrever uma antibiótica terapia e acompanhar essa criança ou esse adolescente à distância, remotamente, né? Então, imagine essa situação numa comunidade, né, e que num dia de muita chuva,
né? A mãe teria que pegar essa criança, se dirigir até um transporte público que pode demorar, pode estar lotado, chega numa emergência, com todo o risco que é estar numa emergência de um hospital, infecções, a demora, o estresse, né? E numa situação que em 10 minutos, 15 minutos pode ser resolvida no conforto da casa, né? Então, isso serve tanto para as pessoas que estão mais vulneráveis, como para as pessoas que, né, têm lá o seu convênio, têm lá seu plano de saúde e podem ser atendidas. Então, esse é um exemplo singelo, mas muito prático desse benefício. Então, entre os benefícios estão esses, né, que é o acesso aos serviços de saúde, acesso aos médicos, né, a resolutividade desse problema de saúde. Eu posso citar aqui mais 10 ou 12 ou 15 benefícios da telemedicina, mas chegar no cidadão, o cidadão poder ser atendido quando e onde ele estiver, isso é fantástico, e isso é algo que se espalhou pelo mundo, e no Brasil não tem caminho de volta, né? Nós estamos numa situação hoje que é a lei que em abril foi publicada, a lei 13.989, né, que permitiu, então, a teleconsulta, né, ela é válida durante a pandemia. E já se fala, né, que, de repente, no Brasil vai ser declarado o fim da pandemia, transformando em endemia, e, com isso, se não tiver uma lei que substitua a atual, fica-se num vazio jurídico, né, porque hoje existem muitas organizações e empresas operadoras de saúde, hospitais, empresas privadas, enfim, que prestam serviços de telemedicina, de teleconsulta, e aí, né, como é que ficaria essa situação? Então, felizmente, né, através de um trabalho que vem se fazendo já há mais de anos, né, amanhã parece que um dos projetos de lei vai ser votado em plenário, né, na Câmara Federal. É um projeto da deputada Adriana Ventura, que, na realidade, foi a que gerou o projeto de lei que se transformou na Lei 13.989. Então, um projeto de lei que tem aí uma redação muito favorável a uma telemedicina, uma prática de telemedicina responsável, né, que permita que o médico tenha autonomia para a decisão de quando se faz ou não a consulta virtual. Existem posições que esse médico não teria essa autonomia para decidir, e que comprometeria também a própria autonomia do cidadão em escolher, olha, eu quero ser atendido virtualmente. E essa consulta virtual, ela só acontece quando os dois desejarem. Se o paciente não quiser, não vai ter consulta à distância. Se o médico achar que não é conveniente, não vai haver. Então, os dois têm que concordar. Então, essa autonomia me parece ser garantida pela Constituição, e esperamos que os nossos, né, legisladores possam entender a importância de não se criar restrições, né, limitando o acesso das pessoas de todo o país aos benefícios da telemedicina, apoio aos sistemas de saúde e também apoio aos serviços de saúde. Então, esse é um cenário que a gente se encontra. Existem aspectos fundamentais que acredito que, né, vai ser mais discutido e certamente constam aí dentro, né, dessa bela publicação da Ana Lúcia e do Fernando, que se trata sobre a questão da segurança, né, e da qualidade, mas principalmente da segurança. Como no Brasil é muito recente o uso da teleconsulta, um número muito grande de médicos faz teleconsulta através do WhatsApp, e que não é a ferramenta adequada para se lidar com dados sensíveis, né? Colocar informações do paciente, colocar ali exames. O WhatsApp está conversando com o Facebook. O que é feito com essas informações? A gente não sabe, né? Então, não é o instrumento adequado. As plataformas que são preparadas para tal, que são as plataformas necessárias. Então, isso é um exemplo do que eu quero trazer, que mostra a necessidade de capacitarmos os médicos para o uso adequado da teleconsulta, da telemedicina, seja no conhecimento das questões legais, da própria LGPD ou de outras legislações que circunscrevem, né, a atuação do profissional, que também são necessárias durante o atendimento presencial, mas que, às vezes, os médicos não se dão conta, né? Alguns ficaram surpresos uma vez quando eu falei que a regulamentação de um conselho é infralegal, né? Se existir uma portaria do Ministério ou uma lei, aquilo que está dito que conflita com essa lei perde valor, né? Mas eu achava que nós tínhamos que seguir o Código de Ética Médica. Claro que tem que seguir, mas ele não pode estar em conflito com uma lei, né? Então, são coisas importantes, porque não só o aspecto de legislação, regulamentação, mas também como a gente comunica com o paciente através de uma plataforma, né? Existem
aspectos fundamentais, como eu me visto, como eu me posiciono, como está o ambiente que eu estou, né? Como eu transmito confiança. Oi? Me desculpa, essas mais 5 minutos. 5 minutos, tá, muito obrigado. Então, essa questão da própria relação médico-paciente através de uma plataforma virtual, né, como é que eu transmito confiança, como é que eu, né, levo o toque de humanidade nessa relação. Então, são aspectos fundamentais. Eu falei muito aqui focando no médico, mas isso pode ser reproduzido, né, para todos os profissionais que atuam cuidando de pacientes, né? O cenário do Brasil ele é muito favorável porque os benefícios estão claros, a satisfação dos pacientes é demonstrada a partir de pesquisas de atendimento de várias empresas, né? A Analuz está numa empresa que tem aí toda uma experiência grande, não só internacional, como aqui no Brasil, nesse sentido, né? Os médicos estão gostando, nós fizemos pesquisas na Associação Médica Brasileira e na PM, eu faço parte da Comissão de Saúde Digital da MB, mostrando que cada vez mais os médicos estão adotando, mas temos um caminho pela frente, nós temos um caminho de maturidade, né, que precisamos qualificar os serviços. Estamos desenvolvendo na Associação Polícia e Medicina um programa de certificação profissional a partir de capacitação e avaliação dos profissionais que fazem o curso, porque é dessa forma que a gente vai poder garantir mais ainda a segurança e a qualidade do atendimento. Então, eu acho que aí o papel, né, dos advogados nesse processo é fundamental, né, seja na questão de esclarecimento, seja na questão de lidar com essas circunstâncias. E, então, de novo, eu agradeço aqui o convite, fico à disposição para eventuais debates que possam surgir, e parabenizar de novo pela publicação e o papel da OAB São Paulo, né, dentro desse caminho da saúde digital, que é fundamental, né? Nós trabalhamos todo o ecossistema, né, da saúde digital, perdão, trabalhamos de forma convergente. Eu acho que é importante para a gente poder levar ao cidadão brasileiro, levar também aqueles que tomam decisões importantes, sejam gestores, sejam legisladores ou seja executivo, que possam tomar suas decisões baseadas em conhecimento, baseadas em evidências, e também baseado numa vontade política de fazer o bem. Obrigado pelo tempo disponibilizado. Muito obrigado, doutor Jefferson, que nos deu uma excelente aula, uma excelente introdução, muitas perguntas, doutor Jefferson, muitas perguntas, o nosso pessoal interagiu. Aliás, eu convido o pessoal, se tiver alguém que é fora de São Paulo, for do interior, ou de outro estado, ou mesmo fora do país, que dá um oi, registra aí de onde é, para ficar aí no vídeo, ficar na história. Mas, doutor Jefferson, até você me lembrou, né, ouvindo as suas colocações, há uns 20 anos, uns 15 para 20 anos, eu me lembro de um sócio do escritório, foi participar de uma reunião na Coreia do Sul, teve um evento na ilha de Jeju, que é um balneário lá na Coreia do Sul, mas não, ela não embora seja um balneário, mas ela tem poucos recursos assim para caso acontecesse algum problema. E esse nosso sócio quebrou a perna, teve um problema, fraturou a perna, foi levado lá para um posto de saúde. E ele conta que tinha lá um técnico com um aparelho de diagnóstico por imagem, que eu não sei se era um raio-x, se era um ultrassom, e o próprio aparelho, que era o curioso é que era um aparelho da Hyundai. Você imagina, diagnóstico por imagem, tinha lá um monitor com um médico lá de Seul que acompanhou a realização do exame. Então, em tempo real, o médico ficou lá. Evidentemente, nosso sócio ele não é coreano, não falava coreano, ele ficou só vendo assim, né? Mas logo depois, quando ele foi transportado para Seul, já estava toda a estrutura, o protocolo do hospital esperando ele para imobilizar a perna. Isso, há 15 anos, parecia coisa de ficção científica, né? E hoje, praticamente, não sei se nós já estamos aqui no Brasil para chegar lá quase, mas isso só tende realmente a ficar mais complexo, né? Cada vez mais os recursos. Mas agradeço muito, doutor Jefferson, e dando sequência, vou deixar as perguntas para o final, dando sequência, eu gostaria de chamar o doutor Fernando Mussa Abujanra Ait, que é um dos co-organizadores da obra LGPD na saúde digital, que eu já comentei aqui diversas vezes, né, que dessa coleção foi o fruto desse nosso mega evento. O doutor Fernando ele é pós-doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Paris, doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito Largo São Francisco.
atualmente professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutor Fernando, com muita expectativa, com muita satisfação, eu convido a integrar essa nossa mesa. Você está com a palavra, tem aí 20 minutos. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Solano. E em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a essa mesa que me acompanha, o professor Enéas, o Jefferson. Enfim, eu vou comentar aqui um pouco do que foi escrito no artigo de minha autoria, que consta desse livro, que eu organizei com a intrépida Ana Luza Dallari, que na verdade, ela que conduziu tudo, eu só estava aqui na figuração, né? Então o mérito é todo dela. E eu vou apresentar aqui algumas ideias que eu achei que tem que ser compartilhada, e descobri isso num evento que eu participei na Colômbia, sobre direito da saúde em geral, né? E na mesa que eu estava tinha um cara muito bom em tecnologia da informação, que até estudou no Brasil, falava muito bem português, e fez uma palestra virulenta até contra a ideia de regulação de todas essas inovações digitais em saúde que apareciam. O evento era outro tema, eu falei de outra coisa, mas a palestra dele foi nesse sentido. E que esse é um terreno que tem que ser deixado livre para a inovação, porque é isso que vai trazer desenvolvimento, bem-estar para o paciente e vai fazer com que a gente viva 500 anos daqui a algum tempo, né? Eu ouvi aquilo com muita atenção, depois fui conversar com ele, e há um grande movimento contra a regulação dessas inovações. E aí achei que era relevante refletir sobre o tema. Vou compartilhar com vocês alguns slides, porque a ideia de regulação ela vai muito além do controle, né? As pessoas veem regulação como puramente limitação de liberdade e controle, mas a regulação ela é muito mais do que isso, e eu acho que vale a pena a gente lembrar e com isso enxergar os desafios regulatórios que esse setor da saúde digital e da inteligência artificial em saúde nos trazem, até porque Telegrams, Facebooks e Googles da vida já nos mostraram o que é deixar esse terreno digital totalmente livre, e o professor Jefferson nos mostrou algumas armadilhas que podem estar colocadas num dos aspectos que é a telemedicina, o teletrabalho em saúde em geral, né? Então, primeiro, lembrar que, quando a gente fala em regulação, há diferentes concepções abrangidas pelo termo, né? Claro que num evento na OAB eu vou focar na regulação jurídica, mas a regulação, que é aquele conjunto de comandos normativos onde a regulação envolve regras, geralmente coercitivas, editadas por órgão estatal criado para esse fim. Mas eu tenho também outras concepções de regulação que a gente tem que começar a refletir quando pensa na saúde digital e o seu grau de evolução, e mais, o potencial de evolução que esse campo tem, né? A concepção política, que é a regulação como uma influência estatal deliberada para influenciar o comportamento social, econômico ou político num determinado fim. E aqui é o bem-estar do paciente, né? E a não maleficência. Essa é a base que a gente tem que pensar numa regulação sanitária sobre esses dispositivos médicos da saúde digital que começam a surgir, né? Uma regulação que induza esses novos desenvolvedores e esses produtos a serem benéficos à saúde da população e não a serem mero caça-níqueis e que geram maleficência para o paciente.
Eu tenho também a possibilidade de uma interpretação da regulação na concepção sociológica, onde ela vai ser entendida como controle social, não só do Estado, né, mas também de outras esferas de poder social, como, por exemplo, a própria autorregulação dada por setores econômicos importantes, para evitar o mau uso, né, dessas tecnologias que são criadas e que vão contra o interesse público em geral. Então, quando eu falo regulação, eu estou pensando nesse conjunto de concepções da regulação que a gente tem que pensar sobre a saúde digital. Quando eu falo do setor saúde, eu estou falando de um setor extremamente dinâmico e enorme, né? Eu tenho aqui no Brasil quase 10% do PIB é movimentado pela saúde e crescendo, né? Sendo 4,5% de gasto público e o restante gasto privado. Então, eu tenho um enorme movimento, muito dinheiro em torno da saúde. E a saúde digital entra para... né, essa palavra está um pouco na moda, mas eu acho que ela ilustra bem. Ela será disruptiva no campo da saúde, né? Já foi colocado aqui na palestra que me antecedeu, onde isso vai mudar as relações entre paciente e prestador de serviço de saúde radicalmente. E se a gente não tomar cuidado para que rumo isso vai tomar, isso pode ser tão cruel quanto hoje você tentar falar com alguém num banco, por exemplo, né? Ou tentar fazer uma reclamação sobre o serviço telefônico. A tendência é a digitalização afastar o paciente do ser humano, e eu estou falando do próprio médico, cada vez mais, né? E esse setor envolve não só os serviços de medicina e os demais serviços prestados por profissionais de saúde, que já começam a ser muito mediados pela saúde digital, mas serviços laboratoriais, de medicina diagnóstica, hospitalares, farmacêuticos, própria indústria de alimentos, planos de saúde, insumos de saúde, a educação em saúde. Hoje em dia, a gente já tem formação de enfermeiros 100% digital, ou com um número mínimo de horas práticas do enfermeiro. Quer dizer, o enfermeiro ele se forma sem nunca ter tocado num paciente na vida. E essas coisas têm que ser melhor refletidas em termos regulatórios, né? Eu tenho, no campo da saúde, a saúde como um direito e um dever do Estado brasileiro. Ora, se é um dever do Estado, o Estado tem o dever regulatório. Ele tem o dever de ter uma política regulatória sobre esses serviços digitais que serão oferecidos, com dois grandes objetivos constitucionais que estão lá no artigo 196 da Constituição: reduzir os riscos à saúde e promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde. E claro que a saúde digital, a inteligência artificial em saúde, elas, ao mesmo tempo, embutem riscos novos à saúde, mas elas têm um potencial gigantesco de promoção do acesso, de melhorar o acesso. Eu posso levar o médico para os rincões da Amazônia, com o médico estando aqui em São Paulo, por exemplo. Isso é fenomenal, mas se eu não regular isso adequadamente, isso pode matar o ribeirinho amazônico, e a gente não quer isso, né? Então, tem sempre uma tensão aqui entre o empreendedorismo privado liberal e uma regulação estatal que hoje ainda é muito incipiente no nosso país e é um mundo selvagem. Por isso que esse colega colombiano falou: eu não quero regulação nenhuma, por hoje eu estou livre, totalmente livre, eu desenvolvo o que eu quero e coloco no mercado praticamente sem regulação em nenhum lugar do mundo. Mas não pode ser assim, né? Essa é a ideia que eu quero levantar para debate aqui, né? Porque uma das funções do Estado é justamente
regular a sociedade na proteção do interesse público e do bem comum, usando várias estratégias ou competências regulatórias. A primeira forma é por meio de normas, regras jurídicas, dizendo isso pode, isso não pode, como pode, né? Condicionando essas liberdades. Competências adjudicatórias relacionadas ao registro desses produtos, a passar por uma avaliação prévia do Estado antes de permitir a sua colocação no mercado, a fiscalização dos produtos que estão no mercado, da forma como estão sendo usados, dos serviços digitais que estão sendo oferecidos, para saber se estão de acordo com o interesse comum ou não, a sanção de quem estiver saindo desses limites regulatórios que atendem o interesse público e o bem comum. Eu tenho a competência arbitral, no sentido de mediar os conflitos derivados da saúde digital, e eles já começam a aparecer. Se a gente fizer uma pesquisa da jurisprudência, você já vai ver conflitos decorrentes do uso desses dispositivos digitais de saúde, né? E, finalmente, uma competência fundamental que o Estado tem que assumir com mais vigor no Brasil, nesse campo, sobretudo, que é induzir esses desenvolvedores no sentido de desenvolver produtos que ajudem o Sistema Único de Saúde, que ajudem o sistema de saúde suplementar, que ajudem o profissional e não atrapalhem e não coloquem o paciente em risco, né? Enfim, detalhes sobre cada uma dessas competências que eu vou passar, porque o tempo é curto, e para uma plateia de juristas, eu acho que a gente não precisa explorar tanto isso, posso voltar a isso nos debates, se for de interesse dos colegas, né? Mas eu quero focar, então, onde é que a gente tem que se concentrar agora. Esses produtos estão sendo desenvolvidos e a gente precisa, primeiro, pensar numa regulação preventiva, para evitar que eles entrem em funcionamento sem um mínimo controle sobre o desenvolvimento desses dispositivos, dessas tecnologias, e como o que vai ser colocado no mercado. E aí vou dar um exemplo. Eu tenho hoje aplicativos que te dão tratamento terapêutico. Você coloca no aplicativo o que você está sentindo e o aplicativo te dá um tratamento, um possível tratamento terapêutico, né? Como é que isso foi desenvolvido? Qual é a inteligência artificial que está ali? Qual é o algoritmo que está ali? Quem supervisiona esse algoritmo? E se der problema aí, é algo que o professor Enéas vai desenvolver. Como é que funciona a indenização? Quem é responsável por isso? Isso está muito mal regulado. O uso de dados, então, é uma selva total, né? Hoje eu tenho banco de dados para todo lado, bancos de dados no sistema de saúde complementar. O Sistema Único de Saúde é um enorme banco de dados com dados sensíveis da gente. Se você entrar, pega o prontuário, você vai saber qual a doença que você teve, se você vacinou ou não. Todo mundo pode saber isso. Como? Como é que eles podem usar esses dados? Esses dados podem ser monetizados. Eu posso vender esses dados no mercado? Posso vender os dados do Solano aqui, né? O prontuário dele, eu posso vender para um desenvolvedor de inteligência artificial usar? Como é que isso é regulado? Qual a privacidade que isso tem que ter? O Solano tem que ser avisado que o dado dele está sendo usado? Ou não precisa porque ele está anonimizado? Um grupo do Canadá já mostrou, é quase impossível anonimizar certos dados. Por mais que o dono do dado original, que sabe que esse dado é do Solano, esconda isso para quem ele vendeu o dado, no final das contas, há possibilidade de eu chegar de quem é aquele dado. E isso pode complicar a vida do dono do dado, porque pode ser um plano de saúde que está vendo, não, você é bichado, o teu plano vai custar 10 vezes mais. Ou um futuro empregador que fala, eu não quero você, você tem HIV, né? Enfim,
a gente tem que pensar como estratégia regulatória preventiva uma forma de registro desses produtos, que não existe. Eles são desenvolvidos e lançados no comércio absolutamente sem nenhum controle hoje, né? Praticamente todos, com algumas exceções que eu vou mostrar mais adiante. Condições para comércio e uso, controle disso, a definição das pessoas que são aptas a usar e aquelas que não são, sistemas de avaliação e fiscalização pós-mercado, esse algoritmo que faz o diagnóstico terapêutico, né, que estava sendo dito aqui, né, ele diagnostica. É um aplicativo, é um produto que te diagnostica. E se ele errar? E se ele errar? Quem é que está controlando isso? Tem um ser humano por trás controlando isso? E eu tenho também que ter uma boa regulação repressiva para controlar a produção, a distribuição, o comércio, o uso e, eventualmente, penalizar aquele que está causando danos à sociedade ou aos pacientes, né? Isso não está dado hoje no cenário brasileiro. A gente teve alguns poucos avanços regulatórios. A LGPD, daí, né, que eu com a Ana Lusa achamos relevante juntar, né, com a contribuição valiosa. Eu acho que esse é um livro de todos os que produziram a obra junto conosco, cada um dos autores, porque tem muitos temas abertos e pouco refletidos sobre o assunto, né? A LGPD ela traz uma base importante, mas o livro mostra que nem de longe esgota as nossas necessidades regulatórias, né? Ela trata um pouco da proteção dos dados, uma política nacional de proteção desses dados de privacidade. A autoridade nacional ela pode editar regulamentos e procedimentos, mas ela ainda não disse sequer a que veio, né? Muito menos no campo da saúde digital. Um outro avanço relevante recente foi a consulta pública, que agora resultou numa RDC na Anvisa nova, sobre regularização de softwares como dispositivos médicos, esses de diagnóstico, terapêuticos e etc. Então, agora já tem um pouco mais de controle sobre isso, mas isso é muito recente, é de março. A Anvisa ainda vai aprender a lidar e a como controlar, porque a regulação veio, como tudo no direito, né, a reboque dos fatos. Então, hoje, o mercado já está galopando, enquanto a Anvisa está engatinhando para entender o que está acontecendo, né? E aí, para terminar, e devolver a palavra ao nosso mediador, ainda há muitas dificuldades no mundo inteiro sobre como regular inteligência artificial em saúde digital e os próprios serviços e produtos de saúde digital. Os algoritmos continuam sendo algo muito complicado de se controlar. Existem já vários, na literatura, vários casos de algoritmos racistas, algoritmos que diagnosticam errado, porque a base de dados usada para o desenvolvimento do algoritmo eram brancos suecos. E aí eu pego esse algoritmo e aplico no Brasil com uma população absolutamente miscigenada e não serve. Ele diagnostica errado. Ou, às vezes, né, no caso de um algoritmo inglês que diagnosticou uma pessoa negra como um animal, porque não conseguia ver naquela pessoa um ser humano, porque todo o algoritmo foi desenvolvido com base em pessoas brancas, né? Outro campo relevante, a rastreabilidade das decisões do algoritmo, que crava um diagnóstico e crava um procedimento terapêutico. Esses algoritmos de inteligência artificial aprendem sozinhos, com base numa montanha de dados tirado de infinitas bases de dados nacionais e internacionais, que, no final das contas, às vezes eu não consigo entender porque o algoritmo decidiu aquilo. Existe uma discussão entre gente da tecnologia se é rastreável ou não essa decisão. Vão ter os que dizem não, é sempre rastreável. Mas a coisa é tão dinâmica
E o volume de dados é tão grande que nem sempre é rastreável. E não sendo rastreável, quem é o responsável? É o desenvolvedor? É o médico que deu a terapia com base na decisão do algoritmo? É a empresa dona do serviço, do produto? E aí eu deixo para o Enéas resolver isso, porque não é minha área, e com isso devolvo a palavra para o nosso mediador, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Fernando, sempre muito preciso nas colocações, e de fato a questão, a questão da necessidade de regulação, muito embora o colega colombiano, né, tenha dado, né, aquela boa impressão da falta de regulação, sempre aquela história, o advogado se preocupa, né, se preocupa porque essa semana mesmo a gente teve um caso, analisou um caso no escritório, de uma sentença dada aqui no Fórum Central, infelizmente é processo segredo de justiça, mas basicamente foi uma cirurgia de risco numa criança, que depois de uma questão de medula, né, e tal, ele teve uma complicação pós-cirúrgica, e o médico cirurgião ele não estava presente, estava viajando, tentou passar alguns cuidados via WhatsApp, só que infelizmente o menor ele veio a óbito. E aí a família processou o médico do hospital, dizendo que o cuidado que foi tido, né, o pós-operatório via WhatsApp, foi inapropriado. E a sentença foi nesse mesmo caminho, né, dizendo que o WhatsApp não era uma ferramenta adequada e que aquilo contribuiu para o óbito. Então, a gente vê como essas questões, às vezes, mais simples, não chegamos nem no nível da inteligência artificial e da responsabilidade civil ou criminal do algoritmo, que são, às vezes, mais simples, que é talvez uma regulação um pouquinho, né, mais precisa sobre o assunto, ela pudesse ajudar a evitar uma responsabilização enorme para os operadores da medicina. Até porque existe uma corrente que eu diria capitaneada pelos colegas do professor Enéas, né, dos civilistas, considerando que os controladores de dados são responsáveis objetivamente, né, trazendo a teoria do risco num grau assim extremado e causando calafrios aí para quem exerce essa parte de privacidade e proteção de dados. Mas, de qualquer forma, agradeço, professor Fernando, tivemos muitas perguntas, vamos ter um debate muito rico aqui na sequência. E aí, dando continuidade, aqui só para falar, olha só, doutora Ana Lusa, tu pedi para o pessoal se dizer de onde vinha, tem pessoal do Brasil inteiro mesmo, interior de São Paulo, pessoal da Bahia, Rio Grande do Sul, tem pessoal do Sergipe, Minas Gerais, tem pessoal, olha só, pessoal de Tatuí e de Sorocaba, que pertence à região metropolitana de Peró, olha só que maravilha. Mas, enfim, agora eu convido para participar da nossa mesa, né, a coautora da obra que eu tenho falado tanto, a minha amiga, a professora Ana Lusa Bolívar, que ela eu sei de cor, né, Ana Lusa, o seu currículo, mas eu preciso achar aqui para não errar nada. Ela é mestre e doutora em Direito Internacional pela USP, e ela... Aqui, desculpa, Ana Lusa, doutora e mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Contratual pela FGLO, advogada corporativa. Então, Ana Lusa, eu convido a integrar a mesa, você está com a palavra por 20 minutos. Boa noite. Boa noite a todas e a todos, saúdo aqui os meus companheiros de mesa, é uma honra imensa estar aqui com vocês, né, e principalmente a OAB por receber, por meio da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, esse evento tão importante como nós estamos vendo na primeira mesa, tantas lacunas e tantos desafios ainda que temos pela frente, sobretudo impulsionados pelo contexto da pandemia, né, que trouxe de uma forma de muita importância a questão da digital da saúde, que faz bem para a saúde. Dados na saúde trafegam, precisam trafegar e trafegam para a continuidade da assistência em seu benefício e muitas vezes com a dispensa do consentimento. Acontece que desde do reconhecimento da pandemia causada pelo novo coronavírus, salvo engano, 11 de março de 2020, muitos foram os ajustes feitos pelos estados para acomodar esse novo contexto de distanciamento social, com novas normas, novas regulações em todo o mundo, inclusive no Brasil, como o Dr. Jefferson já mencionou, o professor Fernando já mencionou. Eu, no livro que nós estamos, que inspirou esse evento, eu escrevi sobre agentes de tratamento
na pesquisa clínica com seres humanos. Só que aqui, como era uma primeira mesa, eu vou trazer um contexto mais relacionado à minha área de atuação, para trazer mais desafios ainda para esse debate, talvez mais perguntas. Como com a pandemia, as pessoas precisaram se distanciar, né? E a saúde precisou continuar. O que aconteceu? Os hospitais, eles precisaram investir, e outros estabelecimentos de saúde precisaram investir muito rapidamente nessa digitalização da saúde. Então, com aplicativos, com plataformas para prescrição de documentos médicos. O que aconteceu? Nesse período, a LGPD entrou plenamente em vigor, né? A NPD foi constituída, atua em pleno vapor, já tem uma agenda regulatória bem sólida, mas sem nenhuma referência à área da saúde. Nada. Ela é silenciosa. Talvez por conta de uma questão, como o professor social, política, normativa, é como se ninguém quisesse tocar nesse vespeiro, né? Tamanha é a dificuldade e as particularidades desse ambiente em que vários operadores agora atuam. Então, não apenas estabelecimentos de saúde, mas também health techs, então são as startups que não têm natureza jurídica de saúde, porque elas não têm licença sanitária, não têm registro no CRM, não têm licença de Covisa, não têm licença na prefeitura, não têm CNES, mas ainda assim foram necessárias durante esse contexto para viabilizar essa transformação digital. Porque sem essas operadoras e essas health techs, os estabelecimentos eles precisavam se concentrar em salvar vidas e também viabilizar a continuidade da assistência do paciente, mas não tinham tempo para investir em ferramentas tecnológicas internamente. Então, subcontrataram outras health techs para viabilizar essa transformação digital, como plataformas que emitem documentos médicos eletrônicos, então, prescrição, atestado, né? E toda essa complexidade envolvida nas plataformas de telemedicina, por exemplo, aplicativos. Então, quando tu baixa um aplicativo, parece simples, né? Tu baixa o aplicativo, faz o teu cadastro, só que quem está no outro lado, que é o paciente, além dele ser 4 vezes vulnerável, ele é vulnerável porque ele tem a vulnerabilidade humana. É aquela mãe que quer que o filho veja a laringe, o amigo do Solano lá do outro lado, quebrou a perna, que quer uma solução para a perna dele. Ele não tem, só que ele também é consumidor, às vezes ele é segurado, ou ele é trabalhador, dependendo do caso, se aquele benefício da telemedicina é viabilizado para aquele trabalhador, ele não tem essa visão de toda essa complexidade que é a saúde digital, que falam muito em data lake, data warehouse, mas eu já digo que é um data galaxy. Data galaxy por quê? É como se fosse uma galáxia cheia de estrelinhas, só que elas estão interconectadas, porque dados trafegam simultaneamente. Na saúde não existe a questão do envio de dados por Excel. Claro que ainda existe a fotinho do WhatsApp, a fotinho que a enfermeira manda para o WhatsApp do médico, ou a fotinho que o hospital manda para a operadora de saúde. Isso já equacionou, já amenizou com a entrada em vigor da LGPD. Os estabelecimentos de saúde estão aprendendo a como interpretar essa nova lei na área da saúde, que tem muitas lacunas. Então, como o professor Fernando comentou, são muitas as lacunas na LGPD relacionadas à área da saúde, inclusive ela pela primeira vez por meio da medida provisória 869, justamente para trazer pesquisa científica e saúde para uma lei que era muito quadrada, era muito escandinava, como o Dr. Solano falava no início, e ainda assim com lacunas. Então, hoje não há clareza e nem uma agenda de interpretação pela NPD do que seja uso econômico ou monetização, como apontou o professor Fernando. Tráfico de dados sem o consentimento, né? O parágrafo 4º do artigo 11
ele foi interpretado à luz das audiências públicas durante a tramitação da medida provisória 869 no Congresso Nacional, mas foi justamente para viabilizar esse tráfego de dados no ambiente da saúde suplementar, mas não nos outros ambientes, né? Até uma melhor interpretação do que são as bases legais para o tratamento de dados de saúde ou dispensa. Nem tudo é tutela da saúde. O que eu tenho visto é uma banalização, é tutela da saúde. Mas ninguém fala sobre exercício regular de direito, talvez o professor Enéas possa apontar, né? Pesquisa científica, a LGPD trata sobre instituições sem fins lucrativos, mas e aquelas privadas com fins lucrativos, sim, e tudo bem, e que desenvolvem pesquisas clínicas importantíssimas para o desenvolvimento de novos medicamentos, como elas ficam nessa questão de tratamento de dados e aplicação da LGPD. Quando se fala em aplicativo, como eu falei no início, o consumidor titular, paciente, olha o enredo, ele é vulnerável por muitas vertentes, talvez por isso até os possíveis ganhos de causa, quando alegam um dano médico, ou até mesmo uma violação de privacidade no ambiente da saúde. São muitas as aplicativo, por exemplo, são no ambiente desenvolvedor, né? É uma build enorme. Quem é de produtos e desenvolvimento de softwares vai entender. Então, tem que pensar todas as janelas. Às vezes, um aplicativo tem 500 janelas. E todas as janelas, elas envolvem o tráfego de dados, né? Seja por APIs, seja por SFTPs ou ambientes considerados mais inseguros. Então, tudo isso precisa, além de uma necessária regulação, um equacionamento em termos de privacidade e proteção de dados, o que seria com a barriga no tanque e o privacy by design, que não estão fazendo, né? Que não há um cuidado necessário, porque não há diretrizes traçadas pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde publicou uma estratégia de saúde digital no ano passado, 2022, 2028. A SUS está fazendo um trabalho incrível em termos de digitalização da saúde, né? Não dá para negar. Tem o RLDS, que é a Rede Nacional de Dados, que visa integrar os prontuários da rede pública com a rede privada, justamente pensando no benefício e no cuidado desse paciente, mas o próprio Ministério da Saúde não tem encarregado. O DataSUS não tem encarregado designado. Então, como fica a rede privada e esses estabelecimentos nesse ambiente obscuro em que não tem uma diretriz de cima? O Ministério da Saúde é quem mais coleta e trata dados no Brasil. Se vocês conhecerem a casinha de segurança da informação do Ministério da Saúde, fica no subsolo, uma casa toda enferrujada, lá da sede principal em Brasília, né? Sem encarregado de dados. Então, vide os constantes ataques cibernéticos que o Ministério sofre. O aplicativo do DataSUS sofre, que é aquele aplicativo que a gente notifica, acompanha as vacinas, que não tem nenhuma interoperabilidade, porque eu mesma me vacinei no Rio Grande do Sul e não é reconhecida a minha vacina no Rio Grande do Sul pelo aplicativo do DataSUS, que sofre ataques cibernéticos, e o Ministério da Saúde não veio a público, ou seja, uma questão que em qualquer país na Europa, para começar, o ministro da Saúde caía, né? E no Brasil nada aconteceu. Então, sim, essa lei que o doutor Jefferson apontou, a 13.989, ela está atrelada à vigência dessa portaria que decretou o MESPIN, que é a Emergência de Saúde de Importância Nacional do próprio Ministério da Saúde. E ela vigorará, por enquanto, a telemedicina ela vale no país. Mas, no momento em que o Ministério da Saúde decretar o fim da SPIN, essa lei ela perde a eficácia. Então, nós voltamos para a estaca 2002, que é a resolução vigente mais atual do Conselho Federal da Medicina, que ela foi escrita numa época em que não tinha WhatsApp, não tinha mal internet boa.
E ela é hoje aqui norteia a telemedicina, né? Então, são muitos os caminhos, além da regulação, a questão da própria extraterritorialidade, né? Como é que o Conselho Federal de Medicina vai equacionar esses atendimentos dos médicos que estão no Rio Grande do Sul, mas o paciente no Norte? Como ficam as prescrições eletrônicas de um médico com o CRM de São Paulo para um paciente que está no Nordeste, né? Como fica a questão da farmácia, né? E até mesmo a questão da farmácia, porque eu que trabalho com a barriga no tanque, eu sou muito ingênua no sentido dessa questão de dar o CPF na farmácia, né? Porque no momento que tu dá o teu CPF na farmácia, aquelas estrelinhas que eu falei, elas piscam, como na Idade Média, que uma vila, para apontar um ataque no feudo, acendia o fogo para a torre da igreja ao lado, acender o fogo e assim por diante. Então, no momento que tu dá o teu CPF na farmácia, as torres de aviso vão se acendendo, os fogos vão se acendendo, vão piscando, e esse ecossistema complexo da saúde digital vai recebendo dados, e ele é composto não apenas por estabelecimentos de saúde ou vigiado por órgãos reguladores, fiscalizadores, mas também por vários atores privados que hoje estão à deriva em questão de interpretação e aplicação da LGPD nessa área tão rápida, né? E em que dados de saúde precisam trafegar, e precisam trafegar com a dispensa do consentimento muitas vezes, mas não se tem clareza ainda de uma maneira adequada em quais vezes, porque nem tudo é tutela da saúde, né? Então, eu acho que a minha fala foi mais introdutória hoje, né? Trazer ainda mais problemas para os debates da semana, né? Estou curiosa por outras perguntas, não vou me delongar, porque acho que eu até já falei demais aqui ao criticar o Ministério da Saúde. Devolvo a palavra. Temos muito trabalho pela frente, o doutor Solano, a própria comissão, os escritórios em termos de aplicação da LGPD. Então, devolvo a palavra e agradeço mais uma vez a imensa satisfação de compor essa importante mesa e esse importante debate. Muito obrigado, professora Ana Luz, sempre muito pontual, muito assertiva nas suas colocações, e digamos assim que deixou o nosso público com muitas preocupações, viu, Ana Luz? Você vai ver aqui nas perguntas, todo mundo acompanhou, né, com muita atenção as suas preocupações, que com certeza são de todos nós, e eu fico imaginando aqui, até fazendo um link com o direito internacional, da onde a gente vem, né, Ana Luz, a história da própria regulação em si da medicina aqui no Brasil, porque nada impede daqui a pouco que profissionais de outras jurisdições ofereçam seus trabalhos clínicos, né, para os brasileiros. Então, a gente pode, em princípio, do ponto de vista tecnológico, nada impede que a gente seja consultado por profissionais de qualquer outros lugares. Então, o pessoal reclamava dos cubanos que vinham para o Brasil, mas agora, se a gente quiser, a gente pode se consultar com os cubanos lá em Havana, desde que a internet deles permita, e qualquer outra jurisdição. Isso também pode se trafegar os exames e prontuários daqui para lá. Temos uma questão relacionada à transferência internacional de dados sensíveis para profissionais não habilitados aqui no Brasil. Esse é um problema que não é para o futuro, é um problema, digamos assim, quase que imediato. Mas eu agradeço à professora Ana Luz pelas suas colocações, ela vai voltar daqui a pouco para responder as perguntas, e aí, dando continuidade, né, lembrando a todas e a todos que esse seminário, esse mega evento, é de iniciativa da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, que eu convido a todas e a todos para seguir as nossas iniciativas também nas redes sociais. Bom, agora, por último, mas sem dúvida não menos importante, nosso amigo, meu amigo, doutor Enéas de Oliveira Matos, que, aliás, eu tenho a honra de ter estudado com ele na graduação, fizemos estágio juntos, fomos da política juntos, isso no século passado, né, doutor Enéas? Isso no tempo dos antigos astecas. Doutor Enéas de Oliveira Matos, que muito nos honrou com a presença aqui nesse seminário. Ele é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Ele é autor, assim, de uma infinidade de livros e artigos jurídicos e, para o nosso orgulho, é professor doutor na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E aqui eu convido o doutor Enéas para compor essa mesa. Doutor Enéas, o senhor tem a palavra por 20 minutos. Muito obrigado por sua presença.
Eu que agradeço, professor Solano, pelo convite e justamente numa mesa tão honrada, né? O professor Jefferson, o professor Fernando White, professora Ana Luza Bolívar, desculpa, essa nossa mania de chamar pelo sobrenome, não é verdade? Daí a gente, quando fala o primeiro nome, às vezes erra na área do direito. E ah, me coube aqui a última palavra, mas como nós falamos em bancas examinadoras, né, de mestrado e doutorado, aquele que fala por último fica com uma tarefa inglória, porque todos já falaram de aspectos extremamente importantes, pontos que muitas vezes nós gostaríamos de falar. A professora Ana Luza, principalmente, falou de muitos pontos que eu gostaria de falar, daí já fui riscando aqui. O professor Fernando Arte deixou vários questionamentos para mim. Professor Fernando, pode deixar que a próxima vez eu vou caprichar quando eu falar antes, viu? Pode deixar, vou deixar também os questionamentos. E o professor Jefferson deu uma verdadeira aula, né, sobre a saúde digital, inclusive com essa importante questão dos estándares, né, que devem ser utilizados, né, que são comumente relativizados e não podem sob pena da aplicação do direito. A gente falou muito hoje aqui em a interpretação diante de lacunas do nosso direito. Muitas delas são causadas pela imprecisão terminológica, não é verdade, professor Jefferson? Então, é de suma importância essa questão de trazer à tona essa questão do o verdadeiro termo que deve ser utilizado. Mas um ponto que, já que eu falei que falaram muitos pontos que eu gostaria de ter tratado, por exemplo, o professor Jefferson lembrou da questão da necessidade do consentimento do paciente. Mas nem sempre isso é possível diante da prática da telemedicina. Nem sempre isso é possível. O ideal seria o quê? Vamos dizer assim, o mundo ideal seria o consentimento do paciente para cada dado. Mas isso é impossível. A professora Ana Luza, que trabalha com as health techs, ela bem sabe, é impossível isso. O consentimento do paciente para cada dado que é ali fornecido. E essa segurança no atendimento e a utilização de plataformas específicas é de extrema importância. O uso de WhatsApp, por exemplo, uma consulta realizada pelo WhatsApp Vídeo, né? Quem já não fez por uma situação de emergência, assim, é verdade, mas não é a plataforma ideal, não é a plataforma específica, não é? Não, nós não temos ali os dados do paciente, nós não temos toda uma tecnologia que as health techs conseguiram alcançar para esse atendimento através da telemedicina, né? Na questão da saúde digital. Mas eu gostaria de tratar nesses meus minutos, já que eu comecei falando do professor Jefferson, o professor Ait bem lembrou, e as sanções, a competência para aplicar as sanções no momento que nós estamos tratando desses dados.
e a regulação desses riscos nas esferas preventiva e na esfera repressiva, e a aplicação da LGPD, a responsabilidade do desenvolvedor, responsabilidade do médico, responsabilidade própria, exclusiva do paciente. Daí nós não teríamos responsabilidade, nesses casos, de ações propostas pelos pacientes contra hospitais, desenvolvedores e planos de saúde, e todos solidariamente, todos. Porque nós estamos falando aqui, na verdade, sobre dois temas que podem ser albergados pela LGPD. Sempre se lembra em termos de privacidade dos seus dados. Entretanto, nós temos, como o professor Solano deu uma introdução, a possibilidade de dano à saúde. E também a aplicação da saúde em caso de aplicação de saúde digital. Nesse momento, como todos que me antecederam, de forma brilhante, muito melhor do que eu, certamente, expuseram, um imbróglio de normas que nos deixa totalmente inseguros. É claro que, nesse momento, eu vou expor aqui o meu ponto de vista, é evidente, mas nós temos que lembrar que essas regras e esse ponto de vista pode ser extremamente confrontado. Vamos num primeiro ponto. Vamos lá, eu gostaria de debater. A questão da LGPD. A LGPD, como o professor Solano, que muito bem vem presidindo esta comissão de privacidade de dados, lembrou, há um enorme número de juristas, vários juristas dizendo da responsabilidade objetiva na LGPD, nos termos ali do 42, 43 e 44 da LGPD. É certo que o 42, 43, 44 se utiliza de termos que, desde lá do Carlos Maximiliano, quando falava de interpretação e aplicação das normas de responsabilidade, indicam para a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque nós não temos a utilização, por exemplo, quando incorrer em culpa, quando incorrer em negligência, no caso de culpa ou no caso de negligência, imprudência ou imperícia. O 42 simplesmente fala: o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. A primeira impressão é que é objetivo, ou seja, independe de culpa esse tratamento de dados. Outro dado que indica responsabilidade objetiva: o tratamento sempre de solidariedade entre aqueles que trabalham com esses dados. O parágrafo único, inciso 1º, falando: o operador responde solidariamente pelos danos. O 43 lembra uma norma anterior ao Código Civil, até,
o decreto 2681 de 1912, o famoso decreto dos caminhos de ferro. Era uma legislação que era utilizada para o tratamento das estradas de ferro, de 1912, que se utiliza até dessa expressão, né? Só não serão responsabilizados, que é uma forma típica de interpretação de responsabilidade objetiva, ou seja, todos aqueles que tratam os dados dos pacientes respondem objetivamente, independentemente de culpa, se houver dano à sua privacidade. Só não são responsabilizados, diz o 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Aí já começa uma dúvida. Eu posso fazer prova, então, que eu não fui negligente. Que objetiva, que sem culpa é essa que eu posso fazer prova que eu não fui negligente nem imprudente? Que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Mais uma vez. Que, embora tenham realizado o tratamento dos dados pessoais que... Terceiro, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos danos ou de terceiro. Não é o fato de terceiro. Ou seja, os incisos 1º e 2º do 43 mitigam essa tese da responsabilidade objetiva de forma muito forte. Mitigam essa tese da responsabilidade objetiva. Porque que responsabilidade objetiva? Não existe responsabilidade objetiva que eu posso provar, que eu posso me eximir de responsabilidade, provando que eu não agi com culpa. É surreal isso. Não é verdade, professora Ana Lusa? É surreal. Como assim objetiva, se eu posso provar e me eximir de responsabilidade que eu não agi com culpa? É surreal. Então, a maioria tem dito que é objetiva, mas eu vejo, sim, subsídios para essa... professor Solano, para essa tese da responsabilidade subjetiva também. Mas nós estamos falando de privacidade, mas também de danos à saúde. No caso de danos à saúde, né, o professor Fernando White lembrou, nós precisamos de um sancionamento preventivo, uma regulação no sentido do evite desses casos de danos à integridade física, de danos à integridade psicofísica. Apesar de muitos falarem que os direitos sociais não são direitos fundamentais, eu assim acredito, o artigo 6º, direito à saúde, deve ser tratado como direito fundamental, é evidente. O 196, bem lembrado pelo professor Fernando White, traz aquelas linhas mestras de redução dos riscos e amplitude do tratamento. No caso de danos à privacidade ou danos à saúde, o que deve imperar aí é a interpretação que seja conforme o direito fundamental à saúde. Outra interpretação não deve prevalecer. Por isso, tantos se inclinaram pela responsabilidade objetiva. Mas nós estamos tratando de uma gama de possíveis
réus, vamos dizer assim, nessas ações, o médico, o plano de saúde, o hospital, o desenvolvedor, para piorar esse cenário. Por que nós não analisamos essa questão sobre o viés, como todos nós estamos aqui, acho que nós somos unânimes, sobre a necessidade de regulação da telemedicina, regulação da saúde digital, vamos prestigiar, não é verdade? Principalmente nos termos da LGBT, e a professora Ana Lusa bem lembrou das health techs, que sem Anvisa, sem Ministério da Saúde, sem nada, não é verdade? Por que nós não analisamos tudo isso sobre um outro pano? Tiramos o pano desse teatro, dessa peça que é a questão prática de uma ação de reparação de dano à saúde, ou uma reparação por uso indevido de dados, ou seja, dano à intimidade, vamos tirar esse pano e vamos revelar o quê? Do que nós estamos falando na verdade. E o direito trabalha com essa vertente cada vez mais. Nós estamos falando de direitos fundamentais, que são a saúde e a privacidade. Mas também nós estamos falando de inovação, que precisa ser realizada e incentivada. Como o professor Fernando White, num país continental como o Brasil, a utilização da telemedicina, como o professor Jefferson falou, telediagnóstico, lá nos rincões do Amazonas. Não, vamos falar a verdade. Na zona leste aqui de São Paulo, extremo sul de São Paulo, favelas. Sureneia, desculpa te interromper. Só que 2 minutos faltam. Pois não. Cronômetro em tela aqui. Saúde, privacidade, inovação que precisa acontecer. Investimentos econômicos. Quem vai investir numa área onde só há lacuna, onde não há uma séria interpretação e aplicação da lei? Quanto maior a lacuna, quanto maior não for essa regulação, concordo com o professor Fernando White, não gostei também do colombiano. Quanto maior a regulação, maiores os investimentos na telemedicina. E melhor para todos os atores. Cada um sabe a sua responsabilidade. Portanto, a regulação e esse livro que deu origem de suma... Esses pontos são de extrema importância, porque nós estamos no momento que, como todos lembraram, quando acabar a pandemia, a Lei 13.989 aí vai perder a sua vigência. Eu estou entre aqueles que acreditam que não. Vai ser obrigado a continuar. Apesar de ela ter ali seu termo. Então, esses eram os pontos que eu gostaria de levantar. E infelizmente,
aliás, felizmente, os que me antecederam se utilizaram do tempo de melhor forma e trouxeram maiores elucidações. Mas, mesmo assim, muito obrigado pelo convite, professor Solano. Muito eu que agradeço, professor Enéas, por suas intervenções. Nós vamos, assim, com certeza, caminhar junto aí com os civilistas, porque essa questão da responsabilidade civil envolvendo essa temática, ela é tão importante que ela acaba sendo, mais ou menos, observando como outras jurisdições têm resolvido, e tem sido um ninho de gatos mesmo. Eu fico me perguntando se a medicina tem evoluído tanto, né? Agora vamos ter internet das coisas, agora a tecnologia 5G, então é possível que algumas intervenções, até, eu não sei se só diagnósticas, mas de repente de uma outra natureza, possam ser feitas cada vez mais utilizando inteligência artificial. E aí o STJ já está se organizando com o Senado um grupo de trabalho para tentar regular a inteligência artificial. Esse é o tema que eu tenho estudado na França, na Universidade de Lyon, que é sobre a responsabilidade criminal da inteligência artificial. Então, a gente vê uma situação em que, quando o software ele começa a funcionar, quer dizer, o matemático, o pessoal fez o algoritmo de um jeito, mas o aprendizado faz com que o algoritmo seja aperfeiçoado por si próprio, com as análises de banco de dados, Big Data, aquela coisa toda, até chegar num momento em que quem elaborou e fez ali a invenção, fez o algoritmo, já não reconhece mais, porque ele já não tem aquela característica originária. Em acontecendo um incidente, às vezes até fatal, como a gente vê com os carros autotripulados, né, como a gente já vê isso, se tem um acidente, a questão envolvendo, imagina só, tratamento clínico ou tratamento até operatório que cause algum acidente, de quem seria a responsabilidade, né? Seria do inventor do hardware, aquele que chuta, né? O inventor do software, aquele que xinga, se eu entendi bem, ou o matemático que primeiro fez o algoritmo. Quer dizer, é uma questão tão complicada que a gente talvez volte lá para a época da Idade Média, quando os seus predecessores civilistas criaram o conceito de pessoa jurídica, né? Quando separaram a pessoa física da pessoa jurídica, talvez tenha que inventar um conceito aqui, né? Talvez criar uma capacidade jurídica artificial para a própria inteligência artificial. Eu digo que é fascinante, professor Enéas, porque realmente nós vamos usar muito aí da ajuda dos civilistas, porque vocês são especialistas ao longo dos séculos de desdarem esses nós que são criados, né, a partir das evoluções tecnológicas. Mas agradeço muito a intervenção, muito interessante, professor Enéas, e vamos partir para o debate direto, porque a Ana Lusa tem que cuidar do filhinho dela, então nós não há tempo a perder, né, professora Ana Lusa? Olha, aqui eu tenho uma pergunta, Ana Lusa, que vou fazer para você em primeiro, porque aí se você tiver que deixar a mesa, você já tá dispensada. Uma pergunta que veio aqui do doutor Sérgio, a respeito de, olha só, que curioso, né, a questão, como é que você vê o problema da entrega de prontuário do filho falecido para os pais? Ai, sempre que a minha mesa é de parto de macaca a lançamento de foguete. É impressionante. Eu digo que eu aprendo todo dia e eu cada vez sei menos, porque só vem problema. Doutor, que pergunta difícil, que pergunta difícil. Bom, há circunstâncias em que o prontuário ele é sagrado, né? O prontuário, eu digo que ele é uma extensão da personalidade do indivíduo. O prontuário, ninguém toca no prontuário. O prontuário é do indivíduo, é porque ele é do dono, ele é da pessoa, ele é uma extensão da minha personalidade, da minha vida, dos meus pés, da minha mão, ele é do paciente. O estabelecimento de saúde, ele é o guardião do prontuário e deve guardar muito bem o prontuário, inclusive se responsabilizando sobre o correto do prontuário. Eu não sei dar a resposta mais correta para esse caso. Eu realmente não sei como responder, de tão difícil que é. Mas eu acho que há circunstâncias em que o prontuário ele serve como prova, ele serve como uma necessidade. Nesses casos, salvo engano, é com autorização judicial para que o estabelecimento de saúde possa entregar o prontuário para esses
pais diante de uma justificativa, né? Ou naquela que o professor Enéas pode nos explicar melhor também a ordem cronológica da representatividade, quando que é... Mas o prontuário, de acordo com o Código de Ética Médica, né, porque é isso que a gente tem na saúde, né? Nós temos bases sólidas, éticas, que regem a saúde muito antes da LGPD, de qualquer outra coisa, elas são sólidas, né? O prontuário, ele, com consentimento do paciente, ele pode ser compartilhado, então não dá para eu chegar ali no hospital e dizer, ó, tudo bem, a sua mãe me dá aí o prontuário, salvo se for menor, né? Ou se for, ou no caso de curador, né? O tutor. Mas nesse caso, eu acho que precisa de uma intervenção, sim, para conseguir a cópia desse prontuário. Não é assim, a Deus dará. Muito bem, Eu professora não Ana Lúcia. sei se eu respondi, se ele ficou satisfeito. Vamos. Professor, já que a Ana Lusa citou meu nome, e meu nome é Enéas, eu gostaria de pedir o direito de resposta. A professora Ana Luz, é verdade, não se pode chegar lá no balcão do hospital e pedir, né, o prontuário. O ideal é a autorização judicial, o ideal, mas nada veda de que, no caso de falecimento de filho, os pais possam pedir de forma direta, sem autorização judicial, o prontuário do filho. Não há vidação, porque o Código Civil prevê essa proteção aos direitos da personalidade até pós-mortem, e não faz essa objeção. Mas, certo, o ideal é pela via judicial, como a professora bem lembrou. Eu só fiz essa intervenção porque pedindo direito de resposta, porque meu nome foi citado, e É o também nosso porque eu faço... grande civilista da mesa. Não, imagina, não tem nada disso, não. Não, é que, por prática, eu já fiz isso algumas vezes também. Eu já Mas pedi diretamente... No ambiente digital é bem complexo isso, professora Inês, porque tem na questão da telemedicina até como pedir esse prontuário eletrônico, porque hoje o prontuário ele é ou digitalizado ou ele é eletrônico, e como enviar esse prontuário eletrônico para esse paciente e manter a segurança e o sigilo. Professora Ana Lúcia, que temos um tema... É verdade. Por isso que o ideal é a via judicial, porque muitas vezes se torna até impossível, né, para o hospital fornecer esse prontuário médico se não for pelo próprio paciente, né? Sim. E complementando, até nós vamos ter, eu não me lembro agora se é na quarta-feira ou na terça-feira, mas nós vamos ter um assunto com a professora Amanda Smith Martins, que estudou a questão da herança digital. Então, talvez possa até ela aproveitar para fazer algumas observações. Mas aqui, bom, professora Ana Lúcia, se quiser cuidar do seu rebento, a senhora está dispensada. Agradeço muito a sua participação. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigada, eu aprendi muito hoje nessa oportunidade e tenho certeza que eu vou aprender ainda mais no decorrer da semana. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigado, professora Ana Lúcia, boa noite. Aqui eu queria fazer um pupurri, professor Fernando, professor Jefferson, porque são perguntas muito práticas, então eu vou fazer todas as três, são 3 perguntas de uma vez só, e aí eu quero ver se vocês pudessem completar, vocês puderem, de alguma forma, os dois comentarem, né, ou em conjunto, ou como acharem melhor, porque tem a ver com a intervenção de vocês, são bem práticas. A primeira, a questão de prescrição de medicamentos controlados por receitas médicas. A pergunta do colega, do Dr. Marcelo Milanese Borges, é se os softwares já emitem essas receitas com QR Code. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a questão aqui, considerando que já ocorrem erros, aquele professor do colega Duda Ferraz,
considerando, segundo ele, né, o nosso colega, que já ocorrem muitos erros médicos de forma presencial, a pergunta do colega é se na telemedicina não é provável que o número de erros aumente ainda mais. E a terceira questão, também de ordem prática, é como ficará a questão da emissão das receitas amarela e azul. Então, aqui eu convido os dois para participarem das 3 respostas, como acharem melhor. Certo. Bom, talvez eu possa começar e colocar algumas coisas bem objetivas, aí o Fernando possa eventualmente complementar, né? Na questão das receitas, são 2 perguntas relacionadas, né? E que, na realidade, hoje, as receitas azuis e amarelas não são permitidas de serem feitas através de uma prescrição digital, né? É uma discussão que existe uma expectativa que possa ser trabalhado, né, na segurança e nessa prescrição, e esse é um problema complexo, né? Em alguns estados dos Estados Unidos, onde isso é permitido, existem questões que já surgiram, inclusive, de fraude, né? Para poder obter essas receitas. Então, aqui no Brasil está sendo passo a passo, né? E eu acho que é prudente, porque é necessário aí se ter primeiro uma experiência na sua utilização, também uma preparação, né? Seja das próprias instituições hospitalares ou clínicas, né, e do próprio profissional médico, além da interação junto com o farmacêutico e das próprias farmácias nesse processo que envolve todos os itens, né, de conferência, seja da origem da própria receita digital, como também o próprio CRM do médico. Claro que todos esses caminhos são muito bem estabelecidos para se trazer uma segurança maior, certamente muito maior do que né, a receita em papel, com carimbo, que é muito mais fácil de ser fraudada, né? Mas existe essa limitação ainda, que existe um grupo grande de medicamentos que não podem ser utilizados e, talvez para facilitar, sejam esses medicamentos que, do ponto de vista de receitas, né, seja necessária a utilização de receita azul ou amarelo. E entrando na outra questão com relação à questão de erros, né, certamente essa é uma preocupação, por isso, né, que uma das coisas que eu me envolvo bastante, e junto com a Associação Paulista, etc., e com a Associação Médica, é a capacitação dos médicos, né, para que realmente se vala de todos os cuidados para evitar que, através de uma teleconsulta, ele não tenha os elementos adequados suficientes para poder produzir um diagnóstico, ou hipóteses diagnósticas, e daí também a indicação terapêutica, né? Porque podem lhe faltar, no determinado caso, numa determinada circunstância, os elementos que permitam que esses 2 processos sejam feitos de forma segura. Então, essa é a orientação, né? Se tem dúvida, né? Se faltam coisas que não está conseguindo obter de uma plataforma eletrônica, transforme essa consulta em uma consulta presencial. Isso deve ser informado previamente ao paciente, quer dizer, o termo de consentimento informado, ou alguns estão denominando, né, em termos de autorização, em termos de conhecimento e autorização, conste isso, né, que existem limitações numa consulta à distância, e essa consulta eventualmente possa ter que ser transferida para do ponto de vista presencial, né? Então, é importante. E aí vem uma questão que rapidamente eu vou colocar, que envolve a questão de remuneração, porque alguns acham que a consulta digital deva ser remunerada a menor, né, a menos do que uma consulta presencial, e eu acho e muitos acham que isso não é adequado, porque a responsabilidade do médico é a mesma, não importa se ele vai estar sentado, né, em algum lugar na sua casa, se ele vai estar no consultório, e é difícil que o médico só faça consultas digitais, que pese que isso já lá fora acontece, né, mas geralmente ele vai fazer um atendimento híbrido, né, o presencial e o virtual, ou seja, ele vai continuar tendo os custos do seu consultório, do seu recurso humano e etc., mas também da questão de responsabilidade que se torna maior, porque ele vai ter que ter uma atenção e cuidado maior quando essa consulta é feita de forma virtual, porque lhe faltam alguns elementos que estão mais facilmente acessíveis quando ela é presencial. Então, realmente, o risco pode ser maior, e por isso a importância de que se capacite as pessoas, os profissionais médicos, em como usar de forma adequada esse método de cuidado. Doutor Fernando, será que ele caiu?
Eu tô aqui, Solano. Só, eu acho que o Jefferson já explorou todas as perguntas, né? Não teria mais muito a acrescentar. Só que a nossa imaginação não consegue chegar até onde pode ir essas inovações tecnológicas. Na verdade, receita azul, vermelha, amarela, QR Code. Eu posso até responder para vocês, mas amanhã vai estar diferente. É muito provável que se crie um sistema integrado, e, aliás, é o desejável, né? Entre a clínica médica, o hospital e a rede farmacêutica. Inclusive, é uma grande discussão no setor farmacêutico de uma coisa que se chama prescrição farmacêutica, do farmacêutico poder fazer adaptações à receita e à prescrição médica a partir do conhecimento que ele tem das interações medicamentosas do paciente. Porque muitas vezes o que acontece é um paciente que frequenta uma mesma farmácia, até pelo que a Ana Lusa falou, do CPF, etc., do desconto, aquele farmacêutico atendente vai saber mais desse paciente do que ele toma do que o próprio médico. Porque, principalmente quando é idoso, ele tem o seu clínico, ele tem o seu geriatra, se é uma idosa, vai ter também o ginecologista, se é um idoso, pode ter o seu médico próprio, e nem sempre esses médicos consultam o paciente sobre todos os remédios que estão tomando, e as interações podem ser danosas. E tudo isso vai ficando cada vez mais integrado nesse sistema de nuvem que une médicos, farmacêuticos, profissionais, hospitais, etc. E, de fato, hoje a prescrição eletrônica é um dado. E, inclusive, já é possível fazer prescrições tarja preta por meio eletrônico. O que precisa é um médico ter habilitação própria para isso. Então, muito em breve, não é necessariamente QR Code, você tem um sistema interno que já anuncia para a própria Anvisa, por exemplo, que aquela farmácia ofereceu para aquele paciente, por ordem do médico tal, a prescrição X, e esse controle vai ser imediato, independente de se é tarja preta ou vermelha, e isso tende a ficar muito melhor. Então, o potencial da saúde digital é muito melhor e nos livrará de um monte de burocracia inútil que hoje existe, né? Para quem vai em farmácia, está cada vez mais demorado você estar numa farmácia. Isso tende a mudar, mas, ao mesmo tempo, a proteção do paciente tende a ficar cada vez mais vulnerável pela quantidade de informação que ele tem que ceder, não só ao médico, mas às farmácias, para poder ter uma maior agilidade de atendimento. Então, existe um trade-off aqui que a gente tem que tomar cuidado e que eu acho que a regulação tem que cuidar, e o professor Enéas abordou muito bem esse aspecto. Bom, muito bem, professor Fernando, professor Jefferson, professor Enéas, a gente está chegando aqui ao fim desse painel, que passou muito rápido, foi muito produtivo. Eu tenho certeza aqui que o nosso público gostou bastante, os comentários são muito elogiosos, e eu convido todo mundo a continuar, porque temos uma semana toda, é um mega evento. Amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, vamos ter mais uma mesa. Ela vai ser presidida pela vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, a Fabiana Siviero, que é mestra pela USP e diretora jurídica da 99EP. Então, eu agradeço novamente aos nossos componentes aqui, a Ana Lusa, que já está com o cuidado do bebezinho, do Francisco, ao doutor Fernando, ao doutor Jefferson, ao doutor Enéas. Também quero agradecer a zelosa equipe da OAB São Paulo, a equipe da Secretaria de Comissões, a pessoa da Isabela Marques, que tão gentilmente aí deu todo o nosso apoio, ao Charles, ao Marcos, que fizeram aí a tradução em Libras, e, de novo, agradeço a todo o nosso público, 331 participantes que ficaram o tempo inteiro. Nós não tivemos aí variação de público.
Então, isso mostra o interesse que essa mesa provocou. É um público muito seletivo, um público muito selecionado, que se interessa por esse assunto que é extremamente desafiador, que é a saúde digital e a LGPD. E aqui eu me despeço de todas e a todos, agradecendo mais uma vez a todos os integrantes dessa mesa, e convido, então, que amanhã todo mundo aí assista à próxima mesa. Muito obrigado e boa noite.